Olá, sejam bem-vindos, professores de língua portuguesa. Muito bom dia a todos. Meu nome é Letícia, sou formadora EFAP. Estou aqui com a professora Vanuzi Batista para iniciarmos, mais uma transmissão do Programa de Recuperação e Aprofundamento, dando início ao nosso segundo semestre letivo do ano de 2021. Hoje trazemos para vocês a SA2 do volume 3 do material Aprender Sempre. Muito bom dia a todos. Passo a palavra para a Vanuzi. Bom dia. Bom dia, Letícia. Muito obrigada pela parceria novamente, pelo apoio. Prazer imenso trabalhar com você sempre, Letícia. Bom dia, professores, professoras, Sejam bem-vindos a mais um encontro formativo, então, do programa de recuperação e aprofundamento, ofertado pela Secretaria Estadual de São Paulo. Esperamos que tenham tido um bom período de repouso, de descanso, e que dê tudo certo agora para o nosso retorno. Como a Letícia disse, trazemos para vocês hoje a sequência de atividades 2 do material Aprender Sempre, que compõe aí o volume 2, aliás, que compõe o volume 3, desculpa, que será o volume previsto para o trabalho do terceiro bimestre, Antes, no mês de julho, nós encerramos a última formação, o último encontro com a sequência de atividades 1 do volume 3, e hoje, então, nós trataremos da sequência 2. Então, é um prazer estar com vocês, sou a professora Vanuzi. Para os que ainda não me conhecem, sou formada em letras, com habilitação em português e francês, tenho aí uma vasta experiência como professora de sala de aula, tanto de rede pública estadual quanto municipal, e ainda com experiência em rede privada. Trabalho hoje com produção de material, formação de professores, e é um prazer estar com vocês, professores, para discutirmos juntos, para pensarmos juntos sobre estratégias que possam contribuir com a aprendizagem significativa dos nossos estudantes. Então, sejam muito bem-vindos. Vamos lá, então. Vou compartilhar com vocês os nossos slides. Certinho, Letícia, apareceu aí para você, certo? Apareceu sim, Vanuzi. Então, vamos lá, professores, para a nossa conversa de hoje, Esperamos que seja produtiva e que vocês tenham aí um apoio, um suporte para o planejamento relacionado à implementação dessa sequência agora no terceiro bimestre, certo? Então, como sempre, nós apresentamos para vocês aí os caminhos, pelos quais vocês acessam esse material. Está aí disponibilizado para vocês o link, Qualquer dúvida, vocês têm o apoio. Bom, professores, então, para falarmos hoje da sequência de atividades 2, que compõe o volume 3 do material Aprender Sempre, nós trazemos aqui 3 objetivos. A nossa proposta, então, é fazer com vocês uma reflexão em relação ao processo de argumentação e a relação desse processo de argumentação com o trabalho colaborativo. E isso visando, então, a potencialização da aprendizagem ativa, que gera automaticamente, consequentemente, aprendizagem significativa. E para isso, professores, nós discutiremos, então, possibilidades de estratégias que fortalecerão, que favorecerão esse processo de argumentação relacionado ao trabalho colaborativo, a partir, então, da utilização desse material de apoio que vocês têm em mãos, que é o Aprender Sempre. Aliado, é claro, ao outro material, a outros materiais que são disponibilizados também pela Secretaria de Educação, como o Currículo em Ação, por exemplo. Esses materiais dialogam, esses materiais, eles se complementam, certo? Mas tudo está nas suas mãos e, na verdade, você, professora, que faz realmente as coisas acontecerem na sala de aula, Então, por isso, vocês são muito importantes e nós esperamos contribuir, então, com esse apoio. E no terceiro momento, também, como é de praxe, nós destinaremos, então, uma parte deste encontro para algumas orientações direcionadas aos momentos das ATPCs, em que vocês realmente se organizarão, se reunirão com os parceiros para o planejamento da implementação desta sequência, certo?
Bom, para o primeiro momento da nossa agenda, que está dividida hoje em 3 momentos, nós falaremos um pouquinho desse contexto, dessa argumentação da qual nós falamos hoje, né? Qual é a proposta de trazer para vocês essa questão, esse tema, né? Argumentação relacionada ao trabalho colaborativo. No segundo momento, então, nós seguiremos, daremos sequência ao processo de argumentação, né? A relação dele com o trabalho colaborativo, relacionando isso, então, às sequências de atividades do material Aprender Sempre. E no terceiro momento, então, passaremos as orientações para o momento do planejamento que acontece durante as ATPCs, ok? Bom, professores, retomamos aqui, não é? Esse quadro foi apresentado para vocês durante a nossa conversa relacionada a SA1, e nós apresentamos novamente para retomarmos, então, qual é o nosso planejamento, não é? Como foram planejadas essas formações, esses encontros em relação às sequências do volume 3. Então, só para relembrar, não é? Na sequência 1, nós trouxemos como estratégia, né? Só voltando um pouquinho, todo o processo formativo, então, relacionado a esse volume 3, está centrado num eixo maior, que é, então, o eixo das estratégias pedagógicas para a aprendizagem ativa em língua portuguesa. Ok? Então, na primeira formação, nós trouxemos para vocês a proposta, não é, de estratégias com foco na pesquisa e investigação, de modo que durante a implementação da sequência de atividades 1, esse seja o alvo, né, que os estudantes sejam envolvidos nesse processo protagonista, nesse processo de autonomia, por meio da pesquisa e investigação. E hoje, para a sequência 2, nós trazemos, então, um outro ponto, que são as estratégias voltadas para a argumentação e a interação. Então, falaremos sobre a relação entre essas duas estratégias, esses dois aspectos. Para a terceira sequência, né, para esse A3, nós traremos, então, a criatividade como foco, e para a última sequência, né, desse bloco de atividades, a significação relacionada ao processo comunicativo, certo? Então, é só para retomar com vocês essa visão geral, né, do que foi pensado para essas conversas, esses diálogos relacionados às sequências do volume 3. Então, para começarmos, né, para seguirmos com a nossa conversa de hoje, a nossa colega Letícia nos ajudará. Então, nós temos aqui uma interação. Gostaríamos de ouvir vocês em relação à seguinte questão: como a argumentação e o trabalho colaborativo podem favorecer o desenvolvimento da aprendizagem ativa, né? Colocando o estudante no centro do processo, colocando o estudante como protagonista. Então, Letícia, por gentileza, você me ajuda? 3 minutinhos para nós ouvirmos os nossos colegas. Vamos lá. Oi, Vanuse, vamos lá. Então, eu estou aguardando aqui as colaborações dos professores, eu vou acessar canal por canal, né, para a gente ir vendo as contribuições. A professora Maria Aparecida, no 6º ano, ela indica que o desenvolvimento da autonomia. Também citou a autonomia a professora Alessandra, no 6º ano. A professora Denise diz: troca de informações e experiências para o crescimento mútuo. Apareceu também a autonomia com a professora Maria, autonomia e protagonismo com a professora Silvana no 6º ano. Vamos para o 7º, canal do 7º ano, vamos ver o que os professores estão colocando lá no 7º ano. Protagonismo juvenil e autonomia, a professora Maria Aparecida no 7º ano, autonomia, a professora Maria José. É necessário reconhecer a voz do outro, né? Diz a professora Cleonice, acho que é Cleonice, aqui no 7º ano. Vamos lá para o 8º. Autonomia apareceu aqui também. Protagonismo, formação integral, diz a professora Juliana no 8º ano. Argumentação ajuda em todos os aspectos da vida intelectual do estudante.
Apareceu conhecimento prévio do estudante, diz a professora Suzana no 8º, autonomia, protagonismo, senso crítico também apareceu por aqui, e para fechar, vamos lá no canal do 9º. Autonomia tem aparecido bastante, viu, Vanuse? Trabalho com produção colaborativa, diz a professora Maria Lúcia no 9º. Protagonismo, também a professora Michele, Rosana, Ana, aqui no 9º. Autonomia também. Debate, senso crítico, diz a professora Elizabeth no 9º ano. Desenvolvimento do protagonismo, autonomia, engajamento do estudante, enfim, passo a palavra. Muito obrigada, Letícia. Muito obrigada a todos que contribuíram. Que bacana, né, Letícia? Várias participações e muito interessantes. Por que, então? Tudo que vocês trouxeram é importante ouvir vocês para ver se nós estamos no caminho, se as nossas ideias estão indo ao encontro, né, umas das outras. E que bom, professores, que bacana ouvir vocês, porque quando vocês trazem aí, majoritariamente, né, a palavra autonomia, a palavra protagonismo, a palavra, a expressão troca de experiências, né? Ouvir o outro, formação integrada, a argumentação para desenvolver senso crítico, não é? A argumentação como processo que é desenvolvido em diferentes situações da vida do estudante, não é? Desse processo em que ele se posiciona como cidadão, como alguém que integra uma comunidade, grupos e que precisa se comunicar, não é verdade? Então, muito obrigada, professores. Então, olha, para seguirmos, né, a partir das contribuições que vocês trouxeram aqui no chat, né, para sistematizar esse momento, o que nós gostaríamos de deixar? É interessante, professores, que o processo argumentativo, ele não precisa necessariamente de gêneros textuais do campo argumentativo para ela ser trabalhada, né? A argumentação aqui, então, ela se constrói no campo do diálogo, no campo da discussão, no campo em que os estudantes podem construir consensos, dissensos, para chegar a um posicionamento, não é? A argumentação como processo de interação em que eles trocam ideias, em que eles se posicionam diante de certas situações que são apresentadas a eles, de modo que o respeito ao outro, que o ouvir o outro também seja trabalhado, não é? Então, aí a gente vê o envolvimento de diferentes competências, né, que envolvem esse processo de argumentação relacionado, então, ao trabalho colaborativo, né? Então, muito bom, professores, as contribuições de vocês, elas se encaixam perfeitamente aqui na nossa discussão, e nós queremos, então, partir seguir daqui para frente, dizendo, olha, que o processo argumentativo, né, em situações colaborativas, ele contribui para que os princípios éticos de todo o processo também sejam desenvolvidos, certo? Então, vamos lá. Então, por isso, professores, pelo que vocês trouxeram, o processo argumentativo, nessa perspectiva colaborativa, permite a construção de diferentes relações, certo? O exercício da colaboração é um exercício de troca, não é isso? Então, enquanto o estudante está se posicionando, mas ouvindo o outro, mesmo que a ideia do outro seja diferente da dele, mas que ele consegue ouvir o outro, que eles conseguem se comunicar para chegarem, então, a um ponto, né? Para entrarem no consenso. Então, a gente vê que a colaboração, ela está relacionada à argumentação e vice-versa, né? Um colabora, um contribui com o outro, certo? Então, consideramos importante fazer esse destaque para vocês, para darmos continuidade à nossa proposta, não é? Nessa perspectiva, então, de aprendizagem ativa, nessa perspectiva que coloca o estudante como protagonista, e isso mais que nunca nesse momento, não é, professores? No momento em que nós estamos, nesse contexto, não é? Em que nós estamos vivenciando o processo de ensino-aprendizagem de formas diferentes, a colaboração, essa questão do estar junto do outro, né, do aprender com o outro e desenvolver essas relações, elas se tornam ainda mais importantes. Então, nós entendemos aqui que, no contexto dos estudos da linguagem, né, o qual entendemos
partir do qual nós entendemos que a língua e a linguagem é o lugar, é o mecanismo em que os estudantes se formam e formam também esses processos interacionais, não é? Nós, então, trazemos a argumentação como processo de partilha de experiências, de pontos de vista, não é? De construção de sentidos, sejam eles individuais ou coletivos, a partir, então, dessas relações entre o eu e o outro, né? Eu e o tu. Ok? Então, vamos lá. Então, para seguirmos mais uma vez, nós precisamos ouvir vocês, não é? Então, já chegamos a um ponto comum de que o processo argumentativo ele é extremamente importante para construir essas relações. Então, Letícia, eu vou pedir a sua ajuda novamente para nós ouvirmos os colegas em relação à seguinte questão. Como vocês desenvolvem atividades para fortalecer as práticas de argumentação a partir do trabalho colaborativo? O que é que vocês já fazem em relação a isso? Não é? O que vocês observam que já dá certo? Então, Letícia, você me ajuda novamente? Vamos lá. No canal do Sextona, a professora Maria Aparecida diz que realiza debates com os estudantes, né, de forma a favorecer esse processo colaborativo de argumentação. Também a professora Aparecida também coloca o debate. Debates têm aparecido, vamos ver aqui num outro canal, agora no 9º ano. Incentivando o estudante a falar, colocar o seu ponto de vista, diz a professora Maria Silva, debates, rodas de conversa, debates, podcasts, a professora Renata, olha, o podcast aparecendo aqui, que bacana. Debates, rodas de conversa, vamos ver agora, 7º ano, que os professores estão colocando. Interações textuais, diz a professora Cristiane, rodas de conversa, debates em grupo, pesquisas sobre os assuntos. Primeiro, diz a professora Kênia, diz que é importante repertoriar o estudante, né? Escuta de diferentes opiniões, diz a professora Meire. Leituras, diz a professora Maria Aparecida, debates. Olha quantas estratégias interessantes, Vanusa, apareceram aqui. Muito bom, Letícia. Nossa, uma alegria, né? Então, professores, olha, a gente percebe que vocês já têm, não é, essa ação em prática. Vocês já desenvolvem, então, excelentes mecanismos que contribuem com esse processo de aprendizagem ativa, não é, com essa construção do protagonismo do estudante frente ao processo de ensino-aprendizagem. Então, que bacana, né? Vocês trazem o debate, vocês trazem podcast, vocês trazem as rodas de conversa, a questão do repertoriar o estudante, não é? Então, assim, vocês nos ajudam a retomar processos que são imprescindíveis, né? Extremamente importantes para essa construção. E é por aí mesmo, professores. Então, se essas estratégias estão sendo utilizadas por vocês em sala de aula, durante o desenvolvimento, né, desse material e de outros também, que bacana. Então, que continuem. Todas essas estratégias que vocês trazem, então, são consideradas extremamente eficazes, né, neste processo de construção ativa. E é isso mesmo, professores. Então, quando nós trouxemos para vocês, não é, a questão da argumentação relacionada ao trabalho colaborativo, não é? Como mais um foco, como mais um ponto para essa aprendizagem significativa, nós colocamos aqui, então, que a argumentação é uma ação conjunta, não é? Então, para fazer o debate, a gente exercita isso, para fazer o podcast, a gente exercita isso, as rodas de conversa da mesma forma. E quando vocês trazem, né, a ideia de repertoriar o estudante, isso é extremamente importante. E a gente reitera, então, olha, que o processo argumentativo ele não precisa necessariamente de textos do campo argumentativo, né, de gêneros textuais do campo argumentativo. Essas estratégias elas podem ser desenvolvidas com gêneros textuais de outros campos, não é?
sejam eles jornalísticos, literários, então é possível sim. Muito bacana. Então, as estratégias que vocês trazem confirmam isso. E muito obrigada, parabéns, então. Então, vamos seguir, Letícia. Bom, professores, então aqui, a partir do que vocês trouxeram, né, a partir das contribuições, o que é preciso considerar para desenvolver, então, as atividades com foco na argumentação e na colaboração? Então, conforme o que vocês trouxeram no chat, conforme as contribuições, nós reforçamos alguns pontos que são cruciais para pensarmos, né, no desenvolvimento do planejamento dessa sequência de atividades 2, com foco na argumentação e trabalho colaborativo. Então, nós reconhecemos, juntamente com vocês, né, porque as contribuições de vocês estão no mesmo caminho, nós reconhecemos isso como estratégias que conduzem o estudante a isso, né, ao que nós esperamos, que ele participe do processo, que ele não seja ali alguém, né, que só escute e que não participa, que não constrói a própria aprendizagem. De acordo com Camargo e Daros, né, 2018, essas estratégias ativas para aprendizagem, elas possibilitam diferentes coisas. Elas possibilitam desenvolvimento pessoal e profissional, elas possibilitam percepção transdisciplinar e empreendedora do saber, elas também nos ajudam a questão do protagonista, é indiscutível, né? Colocar o estudante no centro, a percepção transdisciplinar, relações horizontalizadoras entre o professor e o estudante, ou seja, o processo de troca, não é? O professor não se posiciona ali como o único que sabe. E daí a gente busca no estudante aquilo que ele já traz, né? Todos os conhecimentos que ele já adquiriu em outros processos formativos informais, certo? Isso também gera reflexão em relação às ideias, saberes por meio da memorização, e tantos outros, não é? Então, olha, a relação entre estudante e professor e processo ensino-aprendizagem, ela se amplia, né? Ela se amplia por meio da valorização da realidade do estudante, ela se amplia por meio das propostas de investigação, de problematização, criticidade e autonomia, e se consolida, então, no processo de interação e construção de um conhecimento sólido, né? De um conhecimento que não será passageiro, de um conhecimento que fará com que o estudante seja realmente um cidadão consciente e que sabe se posicionar diante das situações com as quais ele lida na vida, certo? E então, professores, para fechar essa parte, não é? Para consolidar essa parte, nós trouxemos aqui os pontos, né, importantes que sistematizam, então, essa nossa discussão até aqui. O trabalho colaborativo, então, ele estimula a troca de experiências, não é? De saberes, tendo como foco a construção de sentidos e o desenvolvimento da cidadania, da autonomia, do protagonismo. Eles mobilizam esses processos cognitivos que nós chamamos de processos cognitivos complexos, não é? Como o processo de comparar, de debater, de argumentar, de refletir, pesquisar, produzir e problematizar, não é? Então, são alguns dos exemplos de processos cognitivos complexos que podem ser desenvolvidos por meio dessa estratégia, né, que relaciona argumentação e trabalho colaborativo. Então, por essa razão, professores, é pertinente falarmos disso aqui e, sempre que possível, possibilitar esses mecanismos de interação na sala de aula, independente dos gêneros textuais que estão sendo propostos, certo? Então, as atividades para argumentação precisam ser propositivas, né? De modo que os estudantes se envolvam completamente nesse processo de construção de saberes. O nosso desafio, ele vem, então, quando nós precisamos pensar nas estratégias que promovam essa interação, essa troca de momentos pedagógicos, tendo em vista, então, os contextos, né, com os quais nós trabalhamos, ainda estamos no formato de revezamento, certo? E olhar para essa sequência de atividades, colegas, olhar para esse material Aprender Sempre, nesse período, né, principalmente nesse período de revezamento, em que houve tantas perdas, né, perdas significativas aí no processo de ensino-aprendizagem, nós temos, então, a oportunidade, né? Nós temos um material que nos colabora, que contribui conosco
para que esse processo minimize, que a gente consiga aí mitigar diferenças, né? Que a gente consiga mitigar prejuízos, certo? E pode contribuir também com o redimensionamento, né, da realidade dos nossos estudantes, da realidade hoje de como está o processo de ensino-aprendizagem. Então, nós temos que os processos de argumentação relacionados aos processos colaborativos, eles geram reflexão de ideias, aprendizagem conceitual, relações intergrupais positivas, desenvolvimento da linguagem, não é, para que ele exercite o uso da língua, né, em diferentes linguagens, em diferentes contextos comunicativos. Isso também contribui para que o estudante consiga resolver de forma criativa problemas, não é? Não só dentro da escola, mas fora dela também. E isso se consolida com o desenvolvimento das habilidades que estão propostas, né? Não só na sequência de atividades 2, mas em outras sequências também, contribuindo para a formação do estudante em diferentes áreas do saber. Ok? Então, para o segundo momento, né, nós consolidaremos com vocês agora como é que podemos trabalhar, como é que nós podemos trazer esse processo argumentativo relacionado ao trabalho colaborativo a partir da sequência de atividades 2. Aliás, isso, do volume 3. Só retomando também um pouquinho com vocês a estrutura das sequências a partir do volume 3, certo? Então, elas continuam com uma habilidade essencial, um conjunto de habilidades que dão suporte a essa habilidade essencial, e como falamos com vocês também na formação passada sobre a sequência 1, vocês têm agora alguns exemplos de indicadores de aprendizagem por habilidade. Se lembram? Qual é a função desses indicadores? Se lembram que eles funcionam como termômetros para nós? Não é? Se o estudante conseguir, se eles então nos indicarem que estão aprendendo, que estão ali conseguindo executar aqueles processos que estão relacionados, não é? Que estão ali sistematizados nesses indicadores, nós temos então evidências, é possível, né? Nós extrairmos evidências de como o estudante está se posicionando nesse processo, não é? Que tanto ele está aprendendo e como é que ele está aprendendo e como é que ele está usando o que ele está aprendendo em novas situações de aprendizagem, certo? Então, é isso que esse quadro organizacional, não é, que é apresentado na sequência, traz para nós, não é? Então, a habilidade essencial associada a essas habilidades de suporte com os indicadores de habilidade, eles formam aí, eles se integram no conjunto de 8 aulas que nós temos para trabalhar com essa sequência, ok? Por isso, professores, é importante priorizar alguns processos. Então, como vocês trouxeram lá agora há pouco, né? Repertoriar os estudantes quanto aos aspectos discursivos. O que significa isso, não é? Trazer para o estudante essa questão dos aspectos discursivos. Quando se trabalha com o gênero textual, esse gênero textual sempre está centrado, localizado num contexto de produção, num contexto de circulação, e ele atende a uma finalidade comunicativa. Então, durante o nosso processo, durante o trabalho com cada uma dessas sequências de atividades que são apresentadas para vocês que estão aí, não é? Elas podem contribuir de maneira muito eficiente, de maneira muito eficaz, para que a gente consiga repertoriar o estudante, então, em relação a esse processo, não é? A partir do momento em que a gente posiciona o estudante frente a um gênero textual, e permite e oportuniza, né, que ele aprenda, que ele entenda qual a finalidade daquele gênero, por que que o autor utilizou determinado tipo de linguagem, quais foram as escolhas lexicais que o autor usou para construir aquele texto, né? Então, a partir do momento que a gente trabalha isso no estudante, no processo argumentativo, né? Ou seja, permitindo que ele se posicione frente a esses gêneros, a gente consegue, então, ir construindo esse processo de protagonismo, né? De um estudante que é capaz, sim, de ser participativo, né? De construir a própria aprendizagem. Então, ele entende que quando se analisa linguisticamente o texto, quando se faz também a análise semiótica desse texto, né? A gente está, então, preparando o estudante
para que ele vá para os processos de escrita com menos dificuldades, não é? E que eles consigam êxito aí nesse exercício que é tão amplo e que nos ajudam de uma forma tão interessante a avaliar o processo do nosso estudante, não é? Que tanto que ele está aprendendo, como ele está aprendendo e como ele está fazendo uso do que está aprendendo em novas situações de aprendizagem, certo? Então, é preciso priorizar processos de leitura de diferentes maneiras, né? Processos de análise linguística e semiótica, para que os nossos estudantes, então, cheguem ao processo de escrita, né? Ao processo de produção textual, conseguindo elaborar excelentes planejamentos, textualizar esse texto de forma segura e automaticamente, consequentemente, ter condição para revisar o próprio texto e contribuir com o outro, né? Ajudar o outro colega também no processo de revisão. Então, nós entendemos que o processo argumentativo relacionado ao trabalho colaborativo, né, relacionado também ao processo de colaboração, eles, então, se sincronizam diferentes situações, tá? Então, olhando para esse desenho, olhando para essa imagem aqui, olha, nós temos que o processo argumentativo, num espaço de colaboração, ele permite discussão, confronto de ideias, não é? Sem que haja rispidez, de forma que isso possa ser feito de maneira ética, faz com que o estudante assuma, que ele compartilhe pontos de vista, que ele resolva problemas, que ele faça reflexões sobre a linguagem, que ele consiga planejar, produzir e revisar os próprios textos, então, analisar textos, construir saberes por meio das experiências, não é? Que ele traz da realidade extraescolar, associado, então, às experiências que ele tem nesse trabalho colaborativo, não é? Ouvindo o outro e trabalhando com o outro. E chega, então, ao processo de construção desse repertório enciclopédico, né? Ou seja, de conhecimentos que o estudante vai adquirindo ao longo do processo e que ele vai internalizando para que ele utilize sempre esse conhecimento em novas situações de aprendizagem. Então, é bastante interessante essa imagem e ela sintetiza, então, olha, quantos processos cognitivos podem ser consolidados por meio do trabalho de argumentação associada à colaboração. Então, professores, para o terceiro momento, né, trazendo para vocês, olha, essa perspectiva, então, de estratégia para desenvolver a sequência de atividades 3, o que é que nós propomos para vocês para a atividade durante as ATPCs? Vocês têm, então, essa transmissão de etapa que está acontecendo agora, ela será detalhada, não? Esses aspectos eles serão detalhados durante as transmissões de ano série, porque aí vocês terão uma visão mais ampla, né, de como esses processos, então, atuam dentro de cada sequência de forma mais específica, de modo que lá no terceiro momento, no desdobramento que acontece na escola durante as ATPCs, vocês têm, então, um repertório também maior, não é, de situações que podem ser discutidas com os outros colegas e, obviamente, utilizadas para o planejamento das sequências de atividades. Nós temos trazido para vocês que esse trabalho colaborativo ele é importante também lá na escola, não é? No momento em que nós trabalhamos com revezamento, essa ligação, não é? Essa interligação entre todos os componentes curriculares se torna essencial, de modo que a gente consiga efetivar, não é? Consolidar essas aprendizagens. Então, professores, para as reflexões durante as ATPCs, nós propomos o seguinte: o primeiro ponto seria refletir sobre como implementar e ou fortalecer atividades com foco na argumentação e no trabalho colaborativo a partir da sequência de atividades 2, então, que compõe o volume 3. A partir do entendimento da organização dessa sequência, né, ou seja, da sequência 2, é importante reconhecer que as aulas já trazem, elas já têm, né, pelos textos, pelos gêneros textuais que são apresentados, pelas atividades propostas, elas já têm a indicação de algumas situações que estão postas ali
para o desenvolvimento do processo argumentativo e para o trabalho colaborativo. E a partir disso, você tem a possibilidade de ampliar, não é? De ampliar essas circunstâncias para implementar, então, essa sequência de atividades. Então, que durante o planejamento, vocês tenham isso como foco da discussão. Então, como fazer, não é? Como trabalhar com as atividades da sequência 2, de modo que os estudantes tenham diferentes oportunidades para a argumentação, né? Para o debate, para as rodas de conversa, para troca de ideias, enfim, né? Para todas aquelas estratégias que vocês já trouxeram. No segundo ponto, que estratégias podem ser utilizadas para potencializar as atividades da sequência, com foco na argumentação e trabalho colaborativo, considerando, então, que nós temos alguns estudantes conosco presencialmente em sala, enquanto outros estão em outros espaços, ainda considerando que há estudantes com conectividade, outros estudantes que ainda não têm conectividade, não é? Então, que estratégias utilizarmos para cada grupo, não é? Elas não podem ser a mesma. A aprendizagem precisa ser ofertada ao estudante com a mesma qualidade, não é? Mas nós sabemos, então, que as estratégias que nós utilizaremos com os estudantes que estão em sala de aula nem sempre poderão ser utilizadas com aqueles que estão em outros espaços. Então, é preciso discutir isso com o grupo lá na escola, para que vocês tenham um planejamento efetivo, certo? E, por último, então, é importante pensar nas estratégias de acompanhamento e avaliação, não é? Olhando para os indicadores de aprendizagem, que são só alguns exemplos, não é, que nós trazemos para vocês na sequência, olhando para outros indicadores, quais os mecanismos vocês têm utilizado para monitorar esses estudantes, seja em sala de aula, seja em outros espaços, né, com aqueles que estão assistindo a aula de forma virtual, como é que vocês têm acompanhado? É importante que a gente tenha também essa interação com o estudante, né? Nós estamos conseguindo nos comunicar com eles? Essas estratégias têm sido eficazes, né? Se nós fizermos isso, nós teremos, então, situações, circunstâncias que nos permitirão avaliar como está o desenvolvimento do estudante em relação às habilidades que foram propostas para ele em cada sequência de atividades do material Aprender Sempre, do currículo e ação, não é? E de outras circunstâncias que vocês percebam como necessárias, não é, para o desenvolvimento desses estudantes. Então, para esse terceiro momento, né, é importante que vocês tenham já foram indicados alguns mecanismos, né? Já foram indicados alguns instrumentos para vocês em outros momentos que podem ser utilizados para esse processo de acompanhamento, de avaliação do estudante, né? É preciso que a gente faça isso em diferentes momentos, de diferentes maneiras, para que a gente não perca o espaço, né? A oportunidade que o estudante tem para rever, não é? Para voltar um pouco e para recuperar aprendizagens e aprofundar essas aprendizagens também, ok? Então, nesta transmissão, o nosso foco foi esse, né? A nossa ideia é sensibilizá-los em relação a esses processos que não são considerados por nós, eles estão aí no campo teórico altamente, estão sendo discutidos, né, por diferentes teóricos, e é um momento crucial, né, um momento extremamente importante, no qual a gente precisa realmente exercitar isso, né, o protagonismo do estudante, o estudante como centro do processo, porque nós entendemos que ninguém aprende sozinho, não é isso? Então, a nossa ideia hoje, né, a nossa proposta foi refletir com vocês sobre esse processo argumentativo relacionado ao trabalho colaborativo, e vocês trouxeram excelentes contribuições, mostrando que vocês já internalizaram essas ideias, que vocês já fazem, né, todo um trabalho importantíssimo em relação a isso. Então, essas estratégias já estão postas, elas já estão em exercício, não é? E nós entendemos, então, que vocês terão bastante sucesso com o trabalho dessa sequência de atividades 2 também, ok? Quando nós discutimos com vocês essas possibilidades, né,
para o fortalecimento relacionado aí, então, à argumentação e o trabalho colaborativo, a partir dessa sequência de atividades 2, o Aprender Sempre, nós estamos, então, provocando vocês, né? Provocando para que vocês aproveitem todas as circunstâncias, não é? Todos os momentos possíveis para que o estudante construa essa interação, não é? Hoje, mais que nunca, é importante o exercício da solidariedade, né? O exercício do compartilhamento, o exercício do bom trato com o outro, do respeito ao outro, não é? E do entendimento de que esse exercício, né, que envolve diferentes opiniões, diferentes vozes, ele precisa ser, então, mediado por nós, professores, não é, com muito zelo, com muito cuidado, certo? Então, nós esperamos que durante o planejamento lá nas ATPCs, vocês foquem nessas 3 situações, vou voltar aqui só um pouquinho, tá? Que vocês foquem, então, nessas 3 situações, de modo que todo o grupo, não é? Todos os agentes ali que estão envolvidos no processo, os processos pedagógicos dentro da escola, participem da implementação dessa sequência, uma vez que, não é, nós trabalhamos na perspectiva de que os processos de práticas de leitura, práticas de análise linguística, práticas de análise semióticas e prática de escrita, elas perpassam por todos os componentes curriculares, não é, e auxiliam os estudantes, então, a melhorarem, né, nessa questão de construção da própria aprendizagem em diferentes áreas. Não é isso? Então, a Letícia vai falar um pouquinho aí com vocês sobre o link, não é? Que é disponibilizado para que vocês avaliem essas nossas conversas, para que vocês avaliem o nosso trabalho, o que é extremamente caro para nós, porque a partir das contribuições nós vamos nos reorganizando, nós vamos replanejando, não é? Porque a ideia é apoiar, não é? É trazer contribuições para vocês, no sentido de que vocês se sintam sensibilizados, então, e que as nossas ideias tenham contribuído para que vocês consolidem, então, em um excelente planejamento para a implementação da sequência 2, ok? Muito obrigada, Letícia vai falar com vocês um pouquinho, então, sobre o link, certo? Obrigada, Vanus, excelente formação. Quero agradecer também a participação de todos os professores, como sempre, muito enriquecedora, né, para a nossa prática também. Eu já peço aí que acessem esse link, né, bit.ly/recuperação sem cedilha, sem tio 2021, e que respondam a nosso questionamento para que nós possamos sempre fazer um trabalho melhor a cada dia e que possamos atendê-los da melhor forma possível, que é esse o nosso intuito, né, das nossas formações. Agradeço a todos, já me despeço aqui, me despeço da Vanus, de todos os professores, agradeço a equipe técnica e muito obrigada e bom trabalho a todos. Até breve. Muito obrigada, Letícia. Boa transmissão de ano sério agora, não é? Até mais tarde, então. Tá? Até Um abraço, obrigada a todos.